saudações a todos, a todas. Vamos concluir nossa reflexão sobre a carta aos Gálatas. Então, voltando ao ponto de partida que motivou a carta, um problema real existente na comunidade dos Gálatas. Se eu leio o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, lá está escrito: haviam descido alguns da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos. Da Judeia, alguns desceram até Antioquia. Judeia, parte alta, desceram até Antioquia da Síria, onde estava a primeira comunidade formada com pessoas não originárias do judaísmo, gregos, pagãos, que se tornaram cristãos. Então, alguns haviam descido da Judeia, de Jerusalém, e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Aqui está bem claro nos Atos. Estes de Jerusalém, esses da Judeia, chegam a Antioquia, uma comunidade de origem pagã, cristãos, que não foram circuncidados, os homens não foram circuncidados, segundo a lei de Moisés. E eles então dizem: se vocês não se circuncidarem, não poderão se salvar. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar do problema. Então, aqui está o núcleo do problema. Então, a comunidade de Antioquia procura não se submeter a estes que, com boa vontade, não com má vontade, com boa vontade, chegam e exigem dos novos cristãos a observância da lei mosaica. Os de Antioquia pensam de outro jeito, Paulo, Barnabé, mas, com o passar do tempo, o próprio Barnabé, daí vem aquilo que é humano, que existe entre nós, que existe sempre, né? Então, ali, o pessoal de Antioquia aderiu ao modo de pensar de Jerusalém. Aderiu. Dos que estavam na Judéia. Né? Ou para procurar a paz, ou para evitar problemas. Então. E é daí que saem missionários, já numa posição muito diferente daquela que Paulo e Barnabé tinham no início, mas agora talvez uma posição que Barnabé tinha. E esses missionários, então, vão até a Galácia para dizer a mesma coisa aos Gálatas: vocês têm que se circuncidar se quiserem ser salvos. Então, aí Paulo, na primeira parte da carta, ele vai fazer uma crítica forte aos Gálatas, dizendo: vocês estão passando, me admiro que tão depressa vocês abandonem aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Quase dizendo: vocês estão me abandonando e passando para um outro grupo. Veja, são coisas normais, né, que existem entre nós. Então, aí depois ele faz a defesa pessoal dele, dizendo que ele é judeu, observante, sempre foi desde o início, mas aquele que o separou desde o seio materno
pela sua graça e revelou nele o seu Filho para que o evangelizasse entre os pagãos. Este foi que revelou a Paulo o que ele devia ensinar e o que ele devia fazer. Então Paulo fala de si mesmo, defendendo a si mesmo, e fala da Assembleia de Jerusalém, esta Assembleia que foi discutir aquele ponto dos Atos dos Apóstolos, e lá dizer, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então, digo, Tiago aceita para não enfraquecer o judaísmo, tudo bem. Então, os pagãos não precisam se circuncidar, mas aceita o princípio de que a circuncisão não é necessária para a salvação. Em Israel, hoje, há cristãos que circuncidam as crianças quando nascem, quando vivem no meio totalmente muçulmano e judaico, porque também os muçulmanos se circuncidam. Então, para evitar problemas, circuncida todo mundo. É o que diz Paulo, tanto faz isso. Mas a salvação está na cruz de Cristo Jesus. E aí Paulo começa a afirmar isso. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos, e não por atos de observância da lei. E aí, então, ele usa os argumentos, começando pelo argumento de Abraão, que é justificado pela fé e não pelas obras. Abraão é justificado pela fé e não pelas obras. Há uma obra em Abraão, é lógico que há uma obra. Qual é a obra? O sacrifício de Isaac. Mas antes do sacrifício de Isaac, que acabou não sendo sacrificado, houve o sacrifício da fé. Abraão aceitou aquilo que Deus pediu, com coragem, com disposição. E isso o tornou justo. E não simplesmente a observância de preceitos. E Abraão não era circuncidado. Depois ele vai argumentar também com a questão da bênção para aquele que é o herdeiro. E as duas alianças que se manifestam em Agar e Sara, aquela que não dava a luz e que vai receber a bênção. E ele vai argumentando, então, com argumentos bíblicos e também da catequese que aqueles Gálatas já tinham recebido, para chegar depois à grande conclusão, é em Cristo Jesus que nós somos livres de todos os preceitos. Então, quando, hoje em dia, nós temos que explicar ou dizer por que não observamos o sábado, por que não observamos as leis mosaicas, por que uma série de coisas assim pequenas e práticas, os católicos não estão muito preocupados com isso, porque foi para sermos livres que Cristo nos libertou. E nos libertou de uma vez para sempre, para que não fiquemos, né, presos a observâncias que das quais já fomos libertados. Então Paulo vai dizer aos Gálatas, eu tenho a impressão de que eu trabalhei em vão para vocês, porque vocês continuam ainda presos a todos estes problemas de ritos, de costumes, de tradições, etc. O que é importante dizer é amar o próximo como a si mesmo. Bom, nós também devemos pensar hoje em dia, corremos às vezes o risco, não é, de colocar, por exemplo, normas litúrgicas acima da caridade, não é? Ou certas tradições que nós criamos, as nossas organizações, nossas fundações também vão criando tradições que são boas, que ajudam. Mas se elas impedirem a prática da caridade, se elas impedirem uma qualidade no relacionamento pessoal em que cada um é um e não é confundido com a massa, e que, portanto,
Ele pode e tem o direito de esperar, pode esperar, ele tem o direito de esperar aquilo que nós chamamos de exceção, toda regra tem exceção. Há normas válidas para todos, mas neste caso, a caridade vai em primeiro lugar. E em que consiste a caridade? A caridade aqui consiste naquilo que é o bem para esta pessoa. O bem desta pessoa é a realização da pessoa como ser humano. Jesus veio para nos humanizar. E aquilo que vamos fazer vai ajudar a esta pessoa a ser mais gente. Não é simplesmente fazer as vontadezinhas do outro e nem qualquer coisa, mas é aquilo que ajuda, às vezes pode ser um remédio amargo, ajuda a saúde global daquele irmão nosso que está precisando. Saúde da alma, saúde do espírito, saúde do corpo. A caridade se volta para a construção sadia da própria comunidade na qual a gente está e de cada indivíduo em particular. Não é preciso que todos sejam iguais, nem é possível. Cada um é uma obra-prima da criação de Deus e pode responder de forma diferenciada aquilo que Deus espera de nós. O preceito pode simplesmente nivelar. E às vezes ele precisa, como pedagogo, ajudar a colocar limites. Mas ele não pode estrangular ninguém e menos ainda decepar. Porque senão destruímos o ser humano. E a observância dos preceitos não pode ser ocasião de glorificação para ninguém. A nossa única glória está na cruz de Jesus Cristo. Paulo, se tem alguma marca no seu corpo, ele tinha, mas não era esta que importava da circuncisão, mas daquilo que ele penou por causa de Jesus Cristo, as cicatrizes que ele adquiriu no seu ministério.